Olá! Hoje o Mundo Político traz uma análise dos impactos da pandemia sobre a economia do país. Em 2021, o que nós podemos esperar com o agravamento da crise sanitária, a falta de vacinas, a alta do desemprego e da inflação. Eu vou conversar com o professor de Economia, Rafael Ribeiro. Ele é professor do CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Rafael, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Olá, Vivian, olá a todos e todas. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder participar. Rafael, há um clima crescente de tensão política e social no país, né? Nesse momento, o governo Bolsonaro é muito criticado por uma sucessão de erros em relação à pandemia e a própria postura do presidente de negação em relação à pandemia. A mais recente manifestação é uma carta publicada ontem, uma carta de banqueiros e economistas, muitos deles ligados às políticas neoliberais dos governos tucanos, né, dos governos de Fernando Henrique. Essa carta vai ser enviada hoje ao Congresso, ao Supremo e ao Planalto. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa carta, porque ela tem um peso, chama atenção muito pelos signatários, que são figuras emblemáticas da economia ligados ao mercado, não é? Muitos deles fortemente ligados ao mercado. Como é que você viu a carta, a autoria da carta? Depois a gente fala do tom e do recado. Bom, eu acho que nesse momento, né, a sociedade civil começa já a pressionar de maneira muito forte o governo federal e o Congresso, e também o Judiciário, em busca de uma solução para o que está acontecendo, né? O Brasil hoje é o país que tem um número maior de mortes diárias no mundo por Covid. Em termos absolutos, já estamos aí assumindo o segundo lugar. Essa semana, provavelmente, chegaremos a 300 mil mortes desde o início da pandemia. Então, e não há nenhuma outra justificativa para essa tragédia que não seja a condução ou a falha na condução pelo governo federal, essencialmente, obviamente que alguns prefeitos, governadores também, mas principalmente a falta de comando e de gestão do governo federal né, no combate à pandemia. E isso gera, nesse momento, uma reação muito forte de vários segmentos da sociedade, inclusive agora, mais recente, foi a manifestação dos economistas pedindo aquilo que já era, digamos assim, muito claro, né, e evidente há um tempo, que é o quê? Que não existe essa dicotomia entre economia e saúde, ou seja, é impossível você pensar em preservar a economia sem antes você preservar a vida das pessoas, tá? E que é o que tem sido feito e adotado em praticamente todo o mundo de forma bem sucedida, na maioria das economias, certo? E a manifestação dos economistas nesse momento visa justamente apontar esses pontos com algumas indicações que são consenso, tá? Hoje na comunidade acadêmica, científica e política, né? Que é o quê? Que o governo tem que bom, que talvez além das medidas de intervenção não farmacêuticas, né, que seriam o isolamento social e né, rastreamento do contágio, a gente ainda tem também que ressaltar a importância da vacina, que é hoje a principal, se não a única ferramenta, tá? Na verdade, a principal ferramenta para poder estimular a retomada da economia. E, na verdade, o que eles estão fazendo é repetindo, como você disse, um debate que opôs Bolsonaro e cientistas, intelectuais no país esse tempo todo, né? As universidades. Agora, a autoria da carta, ela tem ela chama muito a atenção por quem está assinando a carta, né? Eu queria que você falasse um pouco do tom que é dado, do conteúdo mesmo, né? E a capacidade de pressão que essa carta eventualmente pode ter sobre o presidente da República e a política e a atitude que ele adotou desde o início da pandemia.
A pressão, como eu disse, ela começa a vir de vários segmentos da sociedade. Então, e certamente a Carta dos Economistas agora será um fator que eu considero significativo para adicionar essa pressão aos poderes públicos, né? E agora, a questão é que o mercado financeiro, apesar da demora, começa a perceber agora que é importante você, de fato, adotar medidas que visem priorizar a saúde e, principalmente, aí, digamos, a vacinação nesse momento, né? A Que é primeira a vez que o principal mercado política. explicita isso? Assim, você tem manifestações, assim, é sempre difícil a gente falar o mercado como uma coisa homogênea, né? Você tem agentes, tá, que atuam mais ou menos de forma conjunta, mas é muito difícil falar de uma coisa homogênea só, né? Mas digamos assim que é a primeira manifestação aí, né, mais consensual em torno de medidas que são consensuais de preservação da vida nesse momento e combate à pandemia, certo? Agora, certamente que eu acho que a Carta poderia ter ousado um pouco mais em questões que são talvez um pouco mais conflitivas, certo? Como, por exemplo, como foi feito, tá, em outros países, a adoção de medidas de estímulo fiscal sem contrapartida, né? Que é o quê? Que é o governo gerar os recursos necessários nesse momento para pagar o auxílio emergencial, tá? Em um montante suficiente, tá? E significativo para poder sustentar o consumo das famílias e também o crédito para as pequenas empresas, né? Que precisam nesse momento para não virem à falência. E além disso, estímulos fiscais também, tá? Não só do ponto de vista do auxílio emergencial, como também para financiar a saúde pública, tá? Falta aí, eu acho, ao meu ver, uma pequena autocrítica com relação às amarras fiscais que foram impostas de maneira irracional e sem nenhum paralelo no que é feito no restante do mundo, tá? Então, as nossas regras fiscais, por exemplo, elas estão completamente desalinhadas com as boas práticas fiscais de gestão do orçamento público que são recomendadas ao redor do mundo, tá? Então, falta essa autocrítica, eu acho. Então, é nesse sentido que eu acho que a Carta poderia usar um pouco mais, tá? Além também de sugerir medidas de estímulo que têm sido aplicadas também em várias economias, tá? Como, por exemplo, o estímulo a investimentos em infraestrutura, né? Como no setor de energia, saneamento, né? Água, esgotamento, resíduos sólidos, telecomunicações, enfim, uma série de medidas fiscais que poderiam ser e que deveriam ser adotadas agora, como a exemplo da China, Estados Unidos, Inglaterra e outros países, que a Carta não toca, tá? Que eu acho que também são questões cruciais para a gente atacar o todo do problema e não só aquilo que é consensual e do ponto de vista de saúde pública. Não toca por quê? Não é interesse desses agentes do mercado que essas medidas sejam tomadas? É difícil a gente Conflito falar. com os interesses? É difícil a gente responder, né? Como eu disse, o mercado não é uma coisa homogênea, né? Então você tem pessoas, você tem um espectro, tá, de ideologias, inclusive dentro do mercado, tá? E certamente tem pessoas dentro do mercado que entendem a necessidade dessas medidas nesse momento, como um momento de emergência, tá? Outras ainda estão mais presas, digamos, a um discurso um pouco mais conservador e eu diria até atrasado do ponto de vista da teoria econômica, de que é preciso você tirar a presença do Estado nesse momento para poder fazer com que o setor privado floresça e gere e seja a principal fonte de crescimento da economia nesse momento. Então é difícil falar, né? Muito difícil falar porque tem pessoas de ambas as visões, mas em geral o que a gente vê é que o mercado tem sim uma visão um pouco mais desfavorável, tá? A presença do governo, né? Do gasto público na economia e mais privatizante, né? Então, assim, mas isso tudo é muito difícil a gente falar nesse momento. Mas vamos falar, então, um pouquinho desses... Quem são os personagens dessa carta que nós estamos falando, né? Roberto Setúbal, do Itaú, Pedro Moreira Salles, do Instituto Moreira Salles, José Olímpio, do Banco Crédito Suíço, os economistas Pedro Parente, Edmar Baixa, o ex-presidente do Banco Central, Ilan Fajan. Armínio Fraga, Rubens Recupero, Laura Carvalho, Helena Landau, e esses são alguns dos muitos nomes
que são nomes expressivos, entre 500 signatários. Qual que é o poder de pressão que um grupo como que atores políticos, atores econômicos como esses têm sobre o presidente da República? Eu quero seu palpite mesmo. Quanto isso pode pressionar o presidente mandando essa carta para o Planalto, mas para o Supremo e o Congresso também, de quem o presidente depende tanto? Então, Vivi, assim, porque os nomes que você leu, tá, eles já fazem parte da lista da lista ampliada, né? No primeiro momento, você teve uma lista de primeiros signatários que era mais restrita, né? Depois abriu-se a lista para economistas de diversas vertentes, digamos assim, do pensamento econômico. Mas eu acho que eu acho que tem algum poder de pressão, sim, mas eu, sinceramente falando, eu acredito que é um poder limitado. Certo? Eu acho que já existem muitas pressões de outros setores da economia sobre o presidente. Tá? Eu acho que a principal pressão, de fato, nesse momento, eu acho que é em torno eu acho que vem nesse momento, principalmente do Congresso, que também está pressionado pelas suas bases. Tá? Então, sinceramente falando, eu acho que o mercado financeiro, tá? Falando do mercado financeiro especificamente, não de todos os economistas que estão na carta, tá? Porque aí já ficou um grupo muito mais homogêneo, muito mais heterogêneo, desculpa. Ampliando demais, esse não é só... Isso é. Mas eu acho que isso vai depender muito, tá? O poder de pressão, eu acho que vai depender muito da evolução da pandemia, tá? E de como que a pandemia vai impactar de fato, tá? Na sociedade civil daqui para frente, tá? Então, assim, E como isso você é acha muito que difícil vai? avaliar Qual é a sua impressão? O que acontece é o seguinte, nesse momento, o Brasil, por exemplo, hoje o Brasil está sem comando no Ministério da Saúde, né? Então você tem um ministro que está saindo, o outro ainda não entrou, as pessoas não têm com quem reportar ou tomar decisões, tá? Então isso é muito sintomático, digamos assim, no momento que a gente vive, né? O Brasil não tem os insumos farmacêuticos necessários para poder gerar as intubações, tá? O Brasil a produção de vacinas está muito lenta ainda, tá? E hoje a gente precisa das vacinas para poder gerar a retomada do crescimento econômico, tá? Então, assim, infelizmente, a nossa expectativa hoje é que sem um comando central, o agravamento da pandemia ainda vai aumentar de forma significativa, tá? E isso pode, de fato, impactar de forma aí, não desprezível na popularidade do presidente, tá? E aliado a isso, eu ainda diria que o auxílio emergencial, o novo auxílio emergencial, que que atenderá as pessoas a partir de agora, é muito restrito em relação à necessidade das pessoas nesse momento e em relação à gravidade da pandemia no Só país. lembrando que o auxílio emergencial ele tem um teto de R$ 375, um limite mínimo de 150, e está estimado numa média de 250, que é menos do que a menor parcela de 2020, não é isso? Certamente esse auxílio vai ser insuficiente, tá? E o auxílio ele é extremamente importante porque a popularidade do presidente ela está muito associada, em geral, com a qualidade de vida das pessoas, né? E se você, nesse momento em que os prefeitos estão vendo pessoas morrendo na porta deles, eles são obrigados a implementar medidas restritivas em distanciamento social e até lockdown em alguns casos. Se as pessoas não têm um auxílio para poder ficar em casa, você acaba gerando um cenário de uma tragédia humanitária sem precedentes, tá? E o Brasil hoje já é muito mal visto ao redor do mundo, tá? Nós somos um caso aí de má gestão da pandemia, que é nítido, isso tem um impacto muito negativo sobre a imagem do país hoje, tá? O Brasil hoje é um risco para o resto do mundo, porque o descontrole do vírus aqui e a possibilidade de criação de novas variantes do vírus ameaçam o resto do mundo. Tá? Então, isso é muito ruim. Como é que isso se manifesta objetivamente na economia? Tem repercussão sobre a economia, por exemplo, investidores externos que podem vir para o país? No que pode afetar? Quando a gente começa a pensar para o cenário econômico para o ano agora de 2021, ele, infelizmente, é muito pouco otimista, né, ou muito pessimista, porque
quais seriam os principais determinantes, tá, do crescimento ou da atividade econômica no curto prazo, pelo menos? A gente pode citar aqui, dado que os gastos do governo estão muito amarrados e o auxílio emergencial vai ser insuficiente, os principais motores são o quê? É o consumo das famílias, o investimento privado, tá? E pode vir também algum alívio do setor externo. Do ponto de vista do consumo das famílias, a tendência é que você tenha uma queda grande, tá? Principalmente porque o agravamento da pandemia vai gerar, infelizmente, perda de postos de trabalho e aumento do desemprego. O auxílio emergencial não vai ser suficiente para poder compensar a perda de renda das famílias, tá? Principalmente as de classe mais baixa. E isso acaba agravando outras variáveis também, como o endividamento, enfim. Do ponto de vista do investimento privado, a pandemia também, obviamente, ela acaba gerando um impacto muito negativo, tá? Se o investidor precisa de confiança para poder investir, tá? Se ele olha para o horizonte, mesmo o horizonte mais curto, e ele identifica que é um risco, ou seja, se ele colocar um dinheiro na economia hoje, qual é a expectativa dele de obter um lucro, tá? A partir do investimento? Hoje é muito baixa, por quê? Porque a gestão da pandemia está completamente caótica, tá? O empresário hoje, ele não tem, digamos assim, confiança de realizar um investimento, tá? Em capital produtivo, contratar funcionários, se ele acha que ele vai tomar um prejuízo na frente porque vai estar tudo fechado, ou então porque a economia vai estar completamente desorganizada e desestruturada em função da crise sanitária. Então, isso tudo impacta de forma muito ruim. Rafael, me explica um raciocínio. Eu queria entender, sinceramente, não estou fazendo ironia. Quando o ministro da Economia, como fez ontem, num evento, não sei se foi ontem ou sábado, teve um grande evento e ele falou a empresários e disse que, não só empresários, mas, enfim, uma plateia grande de quem tem o capital no país, e ele disse que a vacina é fundamental para a economia se restabelecer. Mas a vacina e as reformas que estão no Congresso e que ele considera prioritárias, a começar da PEC de reforma administrativa, que está ligado ao ajuste fiscal, enfim, o governo cortar despesas e tal. Como é que é esse raciocínio? Como é que funciona num momento como esse, não é, que a economia precisa de fôlego, e se realmente essas reformas vão mudar o comportamento, por exemplo, pode tirar resistências do capital externo, dos investidores externos. O argumento padrão, tá, o que está por trás da cabeça do raciocínio do ministro, tá, e de boa parte do mercado financeiro é o quê? É que quando você realiza reformas, tá, administrativas, ou que você reduz de alguma forma o peso do Estado na economia, o que acontece? Com isso, você controla o endividamento, isso impacta nos juros, reduzindo a taxa de juros. Por quê? Porque com o controle do endividamento controla o risco país, com o controle do risco país, isso tem um efeito de redução da taxa de juros, e com a redução da taxa de juros, você estimula o investimento privado, porque a redução da taxa de juros, o capital ficaria mais barato e o empresário poderia tomar dinheiro emprestado e investir. Agora, a grande questão é a seguinte: quando você faz um ajuste fiscal nos termos em que está sendo colocado, tá? Com corte de salários, por exemplo, né, congelamento de salários em termos reais, em áreas prioritárias, né, como, por exemplo, a gente pensa aí o quê? Quando a gente fala em congelamento de salários no executivo, a gente está falando de basicamente congelar salário de professor, médico e enfermeiro, né? Que é a maior parte do funcionalismo público federal e também nos estados. E aí o que acontece? Bom, em um momento que você precisa da saúde, tá, de mais investimentos na saúde, uma medida como essa é prejudicial. E aí a gente pode pensar o que também? Até que ponto esse raciocínio do ajuste fiscal estimulando o investimento privado via queda de juros, ele é válido? Porque qual que é a questão? Será que só a queda da taxa de juros faz com que o investidor externo e o empresário doméstico resolvam investir em um país completamente arrasado, sem infraestrutura, onde que a infraestrutura, por exemplo, de energia está completamente precária? Tá? Qualquer pequeno crescimento do país hoje vai pressionar o serviço de energia e gerar aumento de taxas. Em um país completamente
desajustado do ponto de vista do setor mesmo produtivo, ou seja, é muito difícil que o empresário, mesmo com a pequena queda de juros que isso possa gerar, é muito difícil que o empresário se sinta confiante de tomar dinheiro emprestado, porque as condições do país, tanto em termos da precariedade da infraestrutura e do enfraquecimento do mercado de trabalho, que é o quê? As pessoas estão mais pobres, né? Se ele produzir, ele vai vender para quem? Então, todas essas condições, tá? Quando a gente olha o todo, eu acho que essa pequena queda de juros que pode acontecer em função, né? Pequena por quê? Porque os juros já estão baixos, né? Essa pequena queda de juros que pode acontecer em função de um ajuste fiscal, eu considero ela insuficiente para que ela sirva de estímulos para o investimento privado puxar a economia do país. O argumento, bem resumidamente, seria todo esse. O argumento e o contraponto. Agora, nós temos uma previsão de crescimento do país que está em pouco mais de 3%. Né? Tem alguma chance desse cenário ainda se concretizar com o que está acontecendo agora? Porque a projeção está mantida, ela caiu de 3,46, se não me engano, para 3,26, enfim. Teve uma queda, sinalizando que a percepção é que não é esse resultado até o final do ano, mas tem alguma possibilidade, pensando nessas dificuldades todas que nós estamos falando, e num quadro que nós temos aí, que é de... você falou em juros, nós tivemos uma elevação da taxa de juros, né? Nós estamos com uma alta inflacionária que preocupa todo mundo na hora de fazer compra e no supermercado, apesar do Paulo Guedes ter agradecido as pessoas, quer dizer que as pessoas estão gratas, mas enfim. Temos também um desemprego enorme. Né? Como é que isso concorre? Como eu disse, todas essas questões, né, a alta da inflação, tá? A alta da inflação acaba tirando o poder de consumo das pessoas, as pessoas ficam mais pobres, né? Essa instabilidade toda também, do ponto de vista político, tá? E sanitário, ela desestimula também a retomada do investimento privado. A gente pode ter algum alento de crescimento econômico vindo do setor externo, que é o quê? Países como China, Estados Unidos, Inglaterra e várias outras economias estão lançando planos de investimento público muito substantivos e expressivos nesse momento, né, para poder o quê? Financiar obras de infraestrutura e puxar e aquecer a economia nesse momento. Tá? Estados Unidos fará isso, China fará isso. E aí, com essas grandes economias, né, lá fora, puxadas por esses investimentos públicos, o crescimento e o aquecimento do mercado de trabalho também nessas economias, você pode gerar alguns estímulos para o setor externo brasileiro, que é o quê? Bom, se você tiver um boom de commodities, tá? Porque essas economias, com o aumento do emprego, elas vão demandar mais alimentos, soja, enfim, nós podemos ter um aumento das nossas exportações por aí, tá? De commodities agropecuárias, né? E também de minério de ferro, tá? Porque com os planos de investimento em infraestrutura da China, dos Estados Unidos, você pode gerar um aumento das exportações de minério de ferro. Então, você pode ter algum pequeno dinamismo aí, tá? Para o Brasil, vindo do setor externo. Agora, sinceramente, eu estou muito pouco otimista de que esse estímulo do setor externo, se ele vier, que ele será suficiente para poder alavancar a economia esse ano, tá? E eu acho que nesse momento, principalmente, o que vai determinar se a gente vai conseguir atingir um crescimento um pouco maior ou um pouco menor do que a expectativa vai ser a velocidade da vacinação. Não tem outra ferramenta de política econômica hoje. A sinalização para a economia está contida no enfrentamento da crise sanitária, você diria isso? Para enfrentar a situação e dar a volta por cima. Não tem outro sair. O país hoje, a desvalorização do real, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizaram no ano passado, tá? E essa desvalorização continua esse ano. Isso é um sinal de que o capital externo está fugindo do país, tá? Ou seja, você tem um aumento do risco muito grande hoje de se investir no Brasil, tá? Isso se deve ao descontrole da pandemia, tá? Isso se deve à instabilidade política também, tá? E aí o que acontece é o seguinte, com o aumento do dólar,
né? Você tem aumento de preço de combustíveis, porque o preço do combustível é reajustado na Petrobras pelo dólar, pelo preço internacional. Você tem aumento de insumos, tá? Como trigo, uma série de questões que a gente importa, né? Que está embutido no consumo, e isso tudo puxa a inflação para cima, tá? E isso empobrece também as pessoas aqui. E, por outro lado, esse aumento do câmbio ele pode estimular, sim, tá, as exportações do país para fora, mas com o setor produtivo nosso completamente desmobilizado, fica difícil você exportar também. Você acaba exportando o quê? Commodities, tá? Com carne, enfim, soja, essas coisas que aí acaba aumentando, inclusive, reduzindo a oferta doméstica e encarecendo mais ainda os alimentos. Uhum. Tá? Então, é um cenário muito ruim. Agora, Rafael, essa semana passada, o presidente Bolsonaro, dando mais um sinal de um viés autoritário à frente do governo, ele falou em estado de sítio, ele sugeriu isso, se referindo a governadores e prefeitos que estão tomando medidas mais duras de distanciamento social, de regras para evitar o avanço da pandemia. Isso interfere no que você está dizendo, na percepção externa e de como que isso pode comprometer ainda mais a economia do país? O que tem acontecido é que a impressão que dá é que a estratégia do presidente ela é, de certa forma, muito caótica. É difícil até interpretar os movimentos, mas a impressão que dá é que o único objetivo dele, no fim das contas, é conseguir se reeleger em 22. Tá? E aí, com isso, né, ele conseguiu aí criar uma pequena base, ainda uma base no Congresso, ainda que frágil, né, do ponto de vista de estabilidade política, mas ele conseguiu criar uma base com o Centrão. Tá? E agora, o que acontece é o seguinte, é que nesse momento o presidente tem se mostrado cada vez mais acuado, né? E isso reforça essa narrativa dele de apelar para a base e de fazer ameaças institucionais. Agora, por que ele está acuado? Né? Além de toda a pressão da sociedade civil que começa a cair sobre ele, sobre o Congresso, em função da má gestão da pandemia e do atraso da vacina, temos também um outro ator político que surgiu agora, de fato, e com chances de concorrer em 22, que é o ex-presidente Lula, né? Porque o que acontece é que o Lula tem conseguido se articular, né, muito bem nos bastidores, inclusive aproximou até do Calil, né, em Belo Horizonte, tem se aproximado de alguns militares descontentes, e o Congresso, o Centrão principalmente, começa a perceber o quê? Que ele talvez não precise, de fato, se associar 100% ao Bolsonaro para continuar tendo ali, eventualmente, alguns possíveis privilégios. Então, o Centrão fica muito atento nesse termômetro econômico e político, né, para saber em quem que ele vai colar. Né? Porque o Centrão, no limite, o que ele é? É aquele político que quer sempre levar um pouco de recurso, tá, para a base dele, para dar uma ambulância, construir um posto, fazer alguma coisa, e continuar angariando o apoio político na região. E o tradicional político do Centrão, ele vai estar sempre com quem estiver no poder. Então, à medida que ele começa a perceber que o Bolsonaro não tem diálogo e que é muito incerto se associar ao Bolsonaro, tá, e que tem uma alternativa política viável, o preço também do Centrão para o governo Bolsonaro acaba aumentando. Ele vende mais caro o apoio. A gente viu recentemente uns movimentos do Bolsonaro tentando, nesse sentido, manter sua popularidade em relação a uma categoria, que são os caminhoneiros. Ele tomou uma medida bastante surpreendente, que foi trocar o presidente da Petrobras, em que pese que isso é uma prerrogativa dele, ele pode fazer isso, mas causou bastante espanto. A gente sabe que as ações desabaram, o mercado reagiu muito mal e tal. Por outro lado, o Paulo Guedes parece estar falando um pouco sozinho, não é? E muita gente faz prognósticos no sentido de que 2022 vai acabar derrotando, em definitivo, a política econômica de Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro. Só para a gente encerrar nosso papo, que caminho que você acha que essa política econômica, que prevê
as reformas, privatizações, enfim, que são medidas ambiciosas, que até agora, mais de 2 anos depois do início do governo, não se concretizou. Quais são as possibilidades? Eu acho que nesse momento de pandemia, a prioridade mudou, né, dentro do governo. Então, se antes tinha essa suposta priorização de uma agenda de privatizações, hoje mudou em função da emergência que nós temos para resolver o problema sanitário, né? E agora, eu duvido muito, tá, que nesse momento agora que o governo Bolsonaro vá abandonar o que se chama aí de política liberal, tá, de forma a se tornar fortemente intervencionista nesse momento. Acho muito difícil. Óbvio que ainda tem ainda essa intervenção, como por exemplo na Petrobras, tá, que caiu, mas se recuperou rapidamente também, quase no dia seguinte, tá? É uma empresa lucrativa, tá? Então, enfim, é muito difícil que o mercado abandonasse também assim tão rapidamente a Petrobras. Agora, do ponto de vista da agenda do ministro Paulo Guedes, ele está ficando cada vez mais escanteado, né, do governo, porque ele entrou, se associou ao Bolsonaro com uma agenda, tá? E o Paulo Guedes, ele simplesmente ele não tem elementos para poder lidar com um cenário de crise. Ele tem uma ideia muito formada na cabeça de como gerir a economia, tá? Que simplesmente não se encaixa em um momento de crise em que é preciso, de fato, que o governo conceda auxílio emergencial, o governo conceda estímulos à economia para poder preservar o emprego e a renda. Mas isso E não é isso um impasse que tem que ser resolvido do ponto de vista eleitoral? Então, do ponto de vista eleitoral, é muito difícil a gente ainda fazer previsões, tal, projeções sobre o que vai acontecer, porque tudo isso vai depender dos tipos de pressão e de onde virão essas pressões em cima do Bolsonaro e com quem ele vai ter que compactuar em 22, tá? O governo já deu alguns acenos de que vai deixar a agenda de privatização para depois das eleições, né? E aí vamos ter que ver se esse pacto ainda vai se manter depois de 22, porque como a gente sabe, né, tudo que acontece no governo é muito imprevisível sempre, tá? E o Bolsonaro, sinceramente falando, eu não sei até que ponto hoje ele ainda precisa tanto do Paulo Guedes quanto ele precisava antes, tá? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o caso do Sérgio Moro, que era um outro ministro estrela também, que todos achavam que o Bolsonaro dependia muito do Sérgio Moro e no fim das contas não foi bem assim, tá? Então é possível que de alguma forma o Bolsonaro, se a pressão aumentar muito, é possível que ele substitua o Paulo Guedes sem grandes perdas, tá? Por outro economista talvez de perfil parecido, tá? É muito difícil a gente prever o que vai passar ali na cabeça do presidente, de como se darão as forças políticas em torno dele. Até porque a discussão da queda do Paulo Guedes está, assim, digamos, banalizada, né? Há tanto tempo que se fala disso, da possibilidade, Na verdade, né? mas é que, na verdade, assim, tem mais de um ano que se fala disso. Sim, mas ele próprio também não, digamos assim, não largou o osso, né? Não. Agora, no caso é que, assim, o caso também é que as próprias falas do ministro, ele dá declarações como, por exemplo, se não fizer isso vai ter hiperinflação, né? E isso, na verdade, mas se não fizer, o que tem que fazer, na verdade, é ele, né? Ele que está no cargo para poder tomar decisões de condução da economia. E só que o que a gente percebe é que basicamente assim as declarações dele afetam muito pouco o mercado, porque acho que no fim das contas o que por trás disso está a descrença de fato, tá, em relação ao que o ministro fala. Ele promete muitos números, ele fala isso, fala aquilo, que nunca se cumpre. Então isso acabou gerando, na verdade, uma expectativa de que a fala do Paulo Guedes não tem de fato um peso determinante na condução da economia, então ele fica mais ou menos como uma rainha da Inglaterra ali, né? Rafael, muitíssimo obrigada por essa boa conversa, tá? É importante, é uma discussão que, né, afeta todos nós, estamos todos aflitos para saber o que vai acontecer num momento tão difícil. Muito obrigada. Agradeço em nome do Mundo Político da TV Assembleia. Eu que agradeço o convite, tá? Um abraço a todos e é sempre um poder estar aqui com vocês, discutindo esses assuntos tão espinhosos aí, né? Mas essenciais. Então, eu conversei com o professor de Economia Rafael Ribeiro, do CEDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Saúde para todos nós, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.